o que é avivamento? Nós já falamos muito sobre isso, mas o que é avivamento? Muitos falam sobre avivamento, muitos anseiam por isso, anseiam, desejam. E como eu disse, nós aqui mesmo já falamos muito sobre isso. Mas eu gostaria que você virasse para o seu colega do lado e falasse com ele o que é avivamento para você. Compartilhe. Amém? Então, queridos, avivamento, como a própria palavra nos diz, avivamento é o ato de avivar. Ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado. Isso é avivamento. E é um período de renovação espiritual. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Isso é avivamento. É a mesma coisa assim, é estar morto e ser avivado. Isso é avivamento. E quando nós falamos de avivamento, falamos de qual livro da vida, da Bíblia? Nós temos alguns que falam sobre o avivamento, mas um específico, que mostra um avivamento espiritual, principalmente com a igreja do Senhor. Que livro é esse? Alguém sabe? Isso! A turma aqui, ó, tá todo mundo tinindo. Livro de Atos. É o livro de Atos. Se você quer aprofundar em avivamento, leia o livro de Atos. E nós não poderíamos deixar de ler o livro de Atos. Já que nós vamos falar sobre avivamento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2, 37. Ao 41. Amém? Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrupta. Salvem-se dessa geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia! 3.000 pessoas. Glória a Deus. Fechem os olhos. Papai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, porque a Tua palavra tem nos ensinado, tem nos corrigido. A Tua palavra tem nos ensinado o tanto que o Senhor nos ama, o tanto que o Senhor é misericordioso, e nós somos gratos por isso. Que o temor do Senhor venha sobre todos nós, papai. Que possamos estar totalmente atentos à Tua palavra, tanto fisicamente como emocionalmente, e que o nosso espírito esteja totalmente atento, papai. Que possamos cultuar ao Senhor não somente com a emoção, mas principalmente com a razão. Que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. E papai, eu me coloco diante do Senhor. Usa-me como um vaso. Usa-me como um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor tenha inteira liberdade no nosso meio. Pois aqui é o Teu lugar. Aonde nós nos reunimos, aonde os filhos de Deus se reúnem, é onde o Espírito Santo tem liberdade para se mover e para falar conosco. Amém? Bem, queridos, essa passagem, ela correu logo após os discípulos terem recebido o Espírito Santo.
eles foram avivados pelo Espírito Santo. E eles então eles estão numa praça e eles começam a falar em vários idiomas. E eles eram galileus. E ali haviam várias pessoas que tinham ido para a festa de Pentecostes, e eles estavam ali espalhados, e eles ouviam cada um deles falando no seu próprio idioma. Alguns pensavam consigo mesmo: esses homens estão todos embriagados, isso aí que confusão, está tudo bêbado, tudo tonto. Mas é tão interessante que Pedro percebe isso. Pedro percebe o que esses homens estão falando e o que estava acontecendo. E Pedro disse: esses homens, eles não estão embriagados, como vocês estão pensando. Sendo esta a terceira hora do dia. Gente, a terceira hora do dia, naquela época, correspondia a 9 horas da manhã. Então, todos estavam ali reunidos e eles achando que os discípulos estavam todos bêbados às 9 horas da manhã. E Pedro então diz com eles: eles não estão. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com aquele homem? Ele cita então a passagem do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre todo o homem, e os filhos iriam profetizar, os jovens teriam visão e os idosos teriam sonhos. E assim ele vai descrevendo toda a passagem de Joel, que está lá no capítulo 2, vocês depois podem ler lá. Ele descreve tudo ali. Querido, esse mesmo Espírito que agiu lá, que moveu, continua nos dias de hoje. O Espírito Santo continua se manifestando através do seu povo. Ele não parou. Amém? Ele não parou, ele continua. Pedro, portanto, faz a sua primeira pregação, iniciando sobre Jesus. Ele fala sobre o que aconteceu com Jesus, sobre os milagres que Jesus manifestou aqui enquanto estava aqui na terra. Ele fala sobre a morte de Jesus, a morte de cruz. Ele fala sobre a ressurreição e ele fala sobre exaltação ao Senhor. E logo após, queridos, o apóstolo Pedro fazer uma exortação para o arrependimento e batismo, logo após ele fazer isso, nós vamos ver alguns pontos esclarecedores de como o avivamento ele acontece. Ele é bem demonstrado nessa passagem. O avivamento vem quando somos confrontados. É o primeiro ponto. Mas eu quero dizer algo para vocês. Eu acredito, eu estava até compartilhando isso com o pastor Kennedy, que eu acredito que o avivamento, ele começa individualmente. Ele começa em cada pessoa. É no seu quarto, no seu secreto. É ali que o avivamento começa. É quando você está de joelhos. É quando você está ali de prantos. É quando você ora. Ninguém está te vendo, é só você e o Pai. Ali inicia o avivamento. Quando nós nos encontramos aqui, você já está avivado. Você já está avivado para louvar. Você já está avivado para adorar. Você já está avivado para orar, para abençoar o seu irmão, para interceder por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para ouvir a voz do Pai. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês nesse texto, está lá em Atos 2:37, que diz: quando ouviram isso, vocês podem ficar com a Bíblia aberta aí. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Mas primeiro, o que eles ouviram? Quando ouviram isso, ouviram o quê? Ouviram o que nós acabamos de falar. Ouviram sobre Joel, né, o que o profeta Joel falou. Ouviram o que Jesus fez,
o que aconteceu com Jesus. Então eles ouviram tudo isso e aí eles perguntam. Eles fazem as perguntas. E é tão interessante que Pedro não pregou para agradar ou entreter ninguém. Ele não fez uma mensagem para agradar esse ou aquele. Ele colocou o dedo na ferida. Ele foi bem lá na ferida. Foi isso que Pedro fez. Vocês o mataram. Vocês o crucificaram. E vocês o fizeram através de mãos de indivíduos que não estão acostumados, aliás, que estão acostumados com o pecado, que não sente nada, não sente a consciência pesando, não sente nada, não se importam, não se envergonham em cometer pecados. É isso que Pedro fala naquele momento. A pregação, queridos, ela precisa ser direta. Ela precisa ser sem rodeios, confrontadora, gerar arrependimento e produzir convicção de pecado. É isso que a pregação precisa. Não é passar a mão na cabeça de ninguém. Nós já estamos cansados de saber que Deus é amor. Mas nós precisamos ser confrontados para crescermos, para mudarmos, para sermos transformados. Vocês que são formandos, vocês entenderam muito bem o que Deus falou com vocês nesses dias. E Deus jamais vai deixar de confrontar vocês ou a mim, ou a cada um de nós que estamos aqui, ou você que está em casa, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Hoje, queridos, infelizmente, há pouca convicção de pecado na igreja. Estamos insensíveis demais, com olhos secos demais e com o coração duro, infelizmente. E o segundo ponto que eu quero colocar para vocês dentro desse texto é que para se ter o avivamento, para que eu e você possamos sentir esse avivamento em nós, é necessário explicar as exigências do Senhor para nós mesmos. Nós precisamos conhecer quais são as exigências do Senhor para nós. Mas também quando nós, vocês que são formandos, nós que já temos uma caminhada com o Senhor, para nós que já estamos caminhando, nós precisamos explicar para aqueles que estão nos ouvindo quais são as exigências para se viver um verdadeiro avivamento. E vamos ver no versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Antes de Pedro falar sobre perdão, sobre cura, sobre redenção, salvação, ele fala sobre culpa, sobre enfermidade, sobre pecado e perdição. Hoje nós não queremos falar sobre isso, não, eu vou ser rejeitado, eu não vou ser aceito, eu vou falar de pecado. Que isso, é muito mais fácil eu compactuar com o pecado. É muito mais fácil compactuar com meus amigos. Não, o que tem? Deixa eles. Queridos, os seus amigos, os meus amigos, os nossos familiares, se nós não formos claros com eles vão para o inferno. Eles não terão a oportunidade de se arrepender como nós tivemos. Não existe salvação sem arrependimento. Ninguém entra no reino de Deus, no céu, sem saber que é um pecador. Hoje a pregação de arrependimento está escassa, queridos, na igreja. Ninguém fala sobre isso, são poucos que falam. Porque ninguém quer perder sua membresia. Nós, eu e você,
precisamos nos arrependermos da nossa falta de arrependimento. Só assim nós vamos experimentar o verdadeiro avivamento que tanto nós almejamos. Precisa começar em mim. Precisa começar em você. Aonde você estiver na sua casa, é ali, de joelhos, orando, clamando, buscando. O brado de Deus ainda é: arrependei todos vocês dos seus maus caminhos. Isso é para nós. Não é só para quem está lá fora. Infelizmente, é para nós. É para a igreja do Senhor. Eu gostaria que você repetisse essa frase. Arrependei todos vocês dos seus maus caminhos. Guarde isso no seu coração. Se você guardar só isso, eu já ficarei feliz. Se você sair daqui sem guardar mais nada, mas guardar isso, eu já ficarei muito feliz e grata ao Senhor. Essa foi a ênfase de João Batista, de Jesus Cristo e dos apóstolos. Precisamos voltar, queridos, ao início de tudo. Como eles faziam: arrependei-vos. Do que você precisa se arrepender? Do que você precisa se arrepender? Este é o momento que o Senhor está concedendo a cada um de nós. A todos nós. A você em casa. A você que está nos ouvindo, que vai ouvir depois. É para você. Do que você precisa se arrepender? Este é o seu momento. Arrependa-se dos seus maus caminhos e se volte para o Senhor. Arrependa-se. Arrependa-se. Você sabe do que você precisa se arrepender. O terceiro ponto: é necessário ser específico quanto às promessas do Senhor. E assim, as pessoas que nos ouvirem, e nós mesmos, quando estivermos ouvindo a palavra, entendendo a palavra, estudando a palavra, nós teremos o avivamento nas nossas vidas. E as pessoas que nos ouvirem também. Então é necessário ser específico quanto às promessas do Senhor. O versículo 38 ao 40 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Queridos, nós não estamos vivendo em um mundo diferente daquele. A mesma palavra que foi dita há 2000 anos atrás, aproximadamente, é para nós também. Salvem-se dessa geração corrompida. Salvem-se você e sua família. Salvem-se você e seus filhos. Salvem-se você, seus netos, seus sobrinhos. Salve-se você desta geração corrompida. Queridos, ontem nós estávamos conversando com a Ana Luísa. E ela estava falando que na época dela, nas festas de 15 anos, era o pessoal beber. Havia as festas e os jovens, os meninos de 15 anos, bebiam, entravam na bebida. E o mais incrível é que as pessoas, os organizadores das festas, deixavam os meninos beber à vontade. E eles ficavam ali alcoolizados. Hoje, ela disse que qualquer lugar, é difícil, queridos, presta atenção nisso. Se você conhece alguém que não está aqui, algum pai ou mãe que não esteja aqui,
Alerte ela para ter cuidado com seus filhos adolescentes, porque eles estão todos envolvidos com droga, a maioria, sem exceção. Nós conhecemos filhos de pais cristãos que os meninos estão nas drogas, sem os pais saberem. Estão com a maconha, da maconha eles vão para a cocaína e por aí vai. Todas as festas hoje, não é só festa de 15 anos não, qualquer festa, qualquer encontro na Giros. Outro dia eu estava ouvindo uma mãe falando, eu estava no salão, e a mãe conversando sobre uma filha adolescente de 15 anos, que ela vai para a Giros e que ela acha ótimo, não, tem que deixar minha filha divertir mesmo, ela tem que aproveitar esse momento. Mal sabe ela o caminho que a filha está indo. É difícil. É difícil. Para nós que estamos aqui já é difícil, é um desafio. Para nós que queremos na palavra, que conhecemos a palavra, que oramos, já é um desafio. Agora imagine para quem não tem o temor de Deus. Para quem os filhos não são ensinados a amar a Deus. Por mais que nós ensinamos os nossos filhos pequeninos, caminhando conosco, eles chegam numa idade que a maioria dos amigos deles estão no mundo. E eles acabam acompanhando aquilo ali. Mas se você é um pai cristão, se você é uma mãe cristã, você vai orar, você vai jejuar, você vai pagar o preço, o seu filho vai voltar. O seu filho vai voltar porque é promessa do Senhor. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que a nossa descendência pertence ao Senhor. Não importa o tempo que demore, não desista, ore, clame. Fale, entregue mensagem. Na hora que for sair, fale com ele. Filho, olha, você está indo, mas o Espírito Santo está indo. Guarda você, passa uma passagem. Eu lembro de um pastor, que alguns aqui conhecem, o Alisson, ele é pastor lá em Divinópolis. E ele nos contou que ele nasceu num lar cristão também. Mas na adolescência para a juventude ele também saiu dos caminhos do Senhor. E quando ele saía na rebeldia dele, o pai dele falava assim, olha, você está saindo, mas eu quero orar com você e eu quero te passar uma passagem. E o pai dele lia uma passagem bíblica para ele, orava com ele e deixava ele ir. Porque ele já estava com 18, 19 anos. Não tinha mais como segurar. E hoje ele é um dos pastores. E ele diz que quando ele saía, a palavra o incomodava. Por mais que ele fizesse coisas erradas, o Espírito o incomodava. A palavra do Pai ficava ali no ouvido dele. E muitas vezes eu fiz a mesma coisa com os meus filhos. Não somente eu, quanto como Kennedy. Muitas vezes. Ao saírem, a gente entregava a palavra, a gente orava, a gente intercedia. E queridos, nós precisamos saber. O Daniel ministrou hoje de manhã e a ministração dele foi muito boa. E ele falou algo tão incrível, que Deus, Ele continua amando a todos. E Ele ouve a oração dos seus filhos. Você, filho, Ele ouve a sua oração. E Ele ama aqueles que vêm para o Senhor. Escuta a oração, a ministração dele, que vocês vão entender sobre isso. Duas promessas são feitas aqui nessa passagem do 38 ao 40. São feitas ao arrependimento. Uma relacionada ao passado e outra ao futuro. Primeiro, remissão de pecados, ou seja, o perdão dos pecados. E o dom do Espírito Santo. Nós precisamos orar pelos dons do Espírito Santo, porque é uma promessa do Senhor. É uma promessa. Depois que todos nós somos salvos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Primeiro, o povo se volta para Deus de todo o seu coração, com choro, com jejum, com o coração quebrantado. E depois o Espírito Santo é derramado.
E o avivamento chega em nós, em cada um de nós. E o quarto ponto que eu quero colocar para vocês é que o avivamento, ele traz um resultado vitorioso. Olha o que está escrito lá no versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Queridos, num dia só, 3.000 pessoas se arrependeram. Porque ali houve um derramamento do Espírito Santo, houve uma conversão dos discípulos antes ao Senhor, e o Espírito Santo foi derramado sobre a vida deles. E Pedro ministrou com autoridade, com temor, e ele não falou o que eles queriam ouvir, mas ele falou o que o Espírito conduziu a falar. Quando acontece o avivamento, há poder na pregação. No testemunho, vidas são salvas. A pregação de Pedro não apenas produziu conversões abundantes, como nós vimos, mas frutos permanentes. Eles nasceram na graça de Jesus e cresceram nela. Quando nós lemos lá Atos de 2, no 2, do 42 ao 47, nós vamos ver sobre isso. Ao se converterem, eles foram batizados. Passaram a participar da comunhão na igreja e perseveraram. Olha como que é importante estarmos participando da igreja. Eles criaram raízes e amadureceram. Fizeram outros discípulos e a igreja se tornou irresistível. Queridos, quando nós lemos João 4, nós vemos a história da samaritana. É tão interessante que ela está lá no poço de Jacó. E ela foi num horário em que ela não seria incomodada por ninguém, porque ela tinha uma vida não adequada. Ela era uma pessoa excluída. Mas quando ela chega lá, quem que estava lá naquele momento? Jesus. E naquele momento, Jesus não fica passando a mão na cabeça dela, não. Jesus a confronta. Jesus coloca o dedo na ferida dela. E quando Jesus coloca o dedo na ferida dela, ela corre para a cidade dela e ela compartilha. Ela dá testemunho do que aconteceu com ela. Queridos, nós precisamos testemunhar do que Deus fez na nossa vida. Você precisa falar do que Deus fez e tem feito na sua vida. Compartilha isso com seus amigos, compartilha isso com as pessoas, com seus vizinhos. Compartilhe, testemunhe. E quando ela compartilhou, todos se movimentaram e foram ao encontro de Jesus. Da mesma forma, lá em Marcos 5 e no Lucas 8, em Marcos, Lucas 8, 5 e 8, né? E Mateus no 8, nós vemos o Gerazeno ou Gadareno, tá? Lá em Lucas, lá em Mateus está escrito Gadareno. Marcos e Lucas, Gerazeno. O que acontece? É aquele homem endemoniado que Jesus encontra com ele. Jesus expulsa os demônios dele, vai todos para os porcos, e aí chegam algumas pessoas, né, alguns que criavam porcos também, e chega e fala assim: olha, vai embora, porque você está prejudicando o nosso negócio aqui. Jesus vai embora, mas na hora dele ir embora, o Gerazeno chega e fala: deixa eu ir com o Senhor, eu quero ir junto. Mas Jesus diz: não, vai e fale o que aconteceu com você, com a sua parentela. Queridos, quando a gente lê mais na frente, a gente percebe que aquele homem, ele falou e impactou a cidade. Ele não falou só com a sua família, porque a cidade foi impactada. Porque quando Jesus chega, havia uma multidão aguardando Jesus, querendo ouvir o que Jesus tinha para falar.
quando uma pessoa é avivada, ela não se cala. Quando uma pessoa é avivada, ela não mede esforços. Ela faz além, porque quem nos dá condições de fazer algo não somos nós, é o Senhor em nós. Qualquer um de nós somos incapacitados de fazer o que temos que fazer para o Senhor. A capacitação vem dele. Basta você dizer: eis-me aqui, usa-me, usa-me. Basta você dizer: Senhor, lava-me e me purifica. Mostra o que está em mim que não te agrada. Mostra o que está em mim que me afasta do Senhor. Tira de mim toda sujeira e me coloca uma veste branca. Basta nós nos limparmos, afastarmos dessa geração corrupta. Quando eu digo afastar, não significa que você não vai conversar, mas é você ser o agente influenciador e não ser influenciado por eles. Porque quantas pessoas são influenciadas, são incapazes de falar qualquer coisa e concordam com tudo. Disse, eu acredito que o avivamento, ele acontece individualmente, através da nossa busca. E quando nós ficamos cheios de amor, cheios de gratidão a Deus, e começamos a compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, todas as bênçãos. Começamos a compartilhar as boas novas. E começamos a pedir ao Senhor oportunidade para falarmos sobre o pecado, sobre arrependimento. O avivamento começa. Sabe, eu não sei se vocês já viram uma nascente. Eu já tive a oportunidade de ver a nascente, como ela começa, e ver até chegar no rio, em águas mais fortes, ver aquele pouquinho de aguinha ali. Você fala assim: gente, como é que isso aqui vai transformar naquilo ali? Mas ela vai juntando com outras, tem um pouquinho aqui, daqui a pouco tem um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui, e a junta, de repente se torna aquele rio grande. Assim é o avivamento. Começa com um, de um vai para dois, de dois para três, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6. Quando menos esperamos, toda a nossa cidade estará adorando o Senhor. Começa com você, com o seu posicionamento, com o seu amor pelo Pai. Aleluia. Hoje, isso está cada vez mais desafiador. Falar sobre arrependimento, sobre pecado. As igrejas, queridos, se encontram cheias, mas na maioria das vezes, totalmente vazias de Deus. Estão cheias de si, cheias do eu. Hoje dificilmente você encontra uma igreja onde a liderança confronta o povo. É muito mais fácil falar de bênçãos e bênçãos, de fazer de Deus um gênio da lâmpada. É muito mais fácil. Geralmente as ministrações são palavras que agradam a sua alma, os anseios e os desejos da alma. Claro que as ministrações sobre amor, sobre a misericórdia de Deus, sobre tudo que Jesus faz, é importante. Nós sabemos disso. E é claro que nós devemos falar sobre isso também. Mas nós não podemos deixar de falar sobre toda a Bíblia. Nós não podemos apenas escolher um ponto ou outro. Nós temos que falar de tudo.
de tudo que a palavra nos exorta a falar. Nós precisamos ministrar, sim, sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre julgamento, sobre céu e sobre inferno. Queridos, eu converso com amigos meus que se dizem cristãos, mas nunca ouviram falar sobre o julgamento. Nunca ouviram falar. Na realidade, eles acreditam que todo mundo morre e vai para o céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Estão enganando o povo, é mentira. Não é todo mundo que vai para o céu. A Bíblia não diz isso. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos ser vigilantes no caminho em que estamos andando. Se nós estamos nos afastando do Pai ou nos aproximando dEle. Nós não podemos pregar apenas uma parte da palavra. Nós precisamos pregar toda ela. Porque só assim o caráter, os nossos caráteres serão forjados. E vamos permanecer firmes na fé, firmes no Senhor. Hoje, mais do que nunca, tem sido um desafio manter atualizado o rol de membros de uma igreja. As pessoas entram por uma porta, pela porta da frente, e ao sinal da primeira crise, do primeiro desafio, qualquer tipo de problema, um irmão que não olha, um irmão que fala diferente, eles já buscam uma fuga pela porta dos fundos. Bebem de várias fontes, buscam alimento em diversos pastos. Colocam-se sobre o cajado de diversos pastores. Tornam-se ovelhas errantes, sem um aprisco, sem referência, sem raízes. Tudo isso devido aos seus pastores ou outros pastores omitirem toda a verdade sobre o reino de Deus. Queridos, vocês que concluíram os cursos de aprofundamento e o do IT, e a todos nós, devemos estabelecer o verdadeiro reino de Deus, de anunciarmos as boas novas, dar o nosso testemunho em todos os lugares, onde estivermos, com todas as pessoas que nós nos encontrarmos com ela, a tempo e a hora. Falar claramente, pedir a Deus sabedoria, mas falarmos sobre o pecado, sobre o arrependimento e sobre a salvação. Eu quero que vocês pensem sobre isso, reflitam e responda se você é uma pessoa avivada ou se está fria espiritualmente. Eu quero ler aqui algumas sugestões que eu vi numa ministração do pastor Russell Shedd, que eu quero até aconselhar vocês a ouvir essa ministração. A ministração dele chama Aviva-nos e invocaremos o teu nome. E ele cita algumas sugestões para que possamos fazer avaliações. Uma autoavaliação de como estamos. E também o todo da igreja. É muito importante e bem desafiador. Ele diz: quando a oração cessa de fazer parte vital da vida da igreja e de seus membros, quando a oração é mais de reza, tipo a que fazemos na hora das refeições, bem rapidinho. Então, queridos, isso é um alerta. Se você é uma pessoa que não ora, que não tem prazer na oração, que a sua oração é só rapidinha, tipo uma reza, é um alerta. Segundo, quando a busca pela verdade bíblica diminui, e os cristãos estão todos contentes com as verdades adquiridas. Ou seja, você não quer mais conhecimento da palavra. Não, o que eu já conheço está bom, eu não quero estudar mais, eu não quero aprofundar mais. Eu fazer o IT para quê? Eu já conheço, eu já tenho tanto tempo de igreja. Eu fazer aprofundamento para quê? Eu vou fazer o carisma para quê? Eu vou estudar mais escola bíblica para quê?
Para que eu vou ficar escutando esse pessoal na escola bíblica? Porque eu sei, já está bom. Cuidado. Pense sobre isso. Terceiro, quando os fatos do Evangelho se mantêm de maneira externa, sem aplicação à vida dos indivíduos. Ou seja, quando a ministração, quando você lê a palavra e não coloca em prática na sua vida, você simplesmente lê, como um livro qualquer, e você não coloca ela em prática na sua vida. Quando os ensinamentos sobre as coisas eternas não penetram no coração dos ouvintes. Ou seja, quando a igreja é totalmente formal. Uma igreja só formal. Quinto, quando o ensinamento sobre as coisas de maior importância não penetra no seu coração. Quando a palavra é ministrada, uma palavra que é pesada, é forte, e você se sente totalmente alheio a ela. 6, quando os cultos da igreja não são motivados de alegria e prazer. Quando você vem ao culto e vem empurrado, você não tem mais prazer em vir, você não tem alegria em vir, em cultuar o Senhor, em adorar o Senhor. Quando as conversas sobre os assuntos espirituais são superficiais e criam vergonha, você não tem nem coragem de falar com a outra pessoa que você é um cristão. Você não tem coragem de falar o que você conhece da palavra. Você tem vergonha. Isso é um sinal de frieza espiritual. Quando o esporte, lazer, recreação tomam um lugar amplo e necessário no estilo da vida. Há uma necessidade por tudo isso, mais do que o seu tempo com o Senhor. Quando os pecados do corpo e da mente podem ser cometidos sem nenhum reboliço ou problema com a consciência. Não tem problema nenhum, isso aqui é só um pecadinho, você nem importa mais. O Espírito Santo já não fala ao seu coração. Quando a aspiração pela santidade da imagem de Cristo não tem lugar dominante na sua vida e no pensamento do cristão. Você nem pensa mais na santidade do Senhor. E nem pensa no que a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Quando a aquisição de dinheiro e posse se torna uma preocupação central na sua vida. É mais importante isso do que a sua comunhão com o Pai, do que o seu tempo com o Pai, do que a sua intimidade com Ele. Quando se pronuncia as palavras ou os louvores do culto sem envolver o coração. Quando simplesmente você fala ou canta e o seu coração está distante. Quando divisão entre os irmãos não preocupa os membros, não tem pena, não tem misericórdia, não é um motivo de oração. Quando é possível assistir filmes, programas de TV ou nas redes sociais, ir ao teatro, ouvir músicas, ler revistas, livros imorais, sem desistir ou sem sentir ofendido. Ou mesmo quando você está no meio de alguém que solta algumas piadinhas e você se... e você não se sente incomodado com aquilo. Ou seja, as pessoas nem te respeitam, porque você concorda com aquilo. Quando não se sente tristeza com a falta de poder espiritual, a gente está cumprindo o seu dever, ok, mas não se entristece pelo fato de que ninguém sente convicção de pecado. Quando sai da igreja sem temor de Deus no coração, quando falta música na alma, cântico no coração, quando se ajusta prazerosamente ao estilo de vida do mundo, ao estilo de vida mundano. Quando é possível ouvir sobre os povos não alcançados pelo Evangelho, sem sentir qualquer desejo de orar, contribuir ou muito menos enviar o seu filho para lá. Quando nós ouvimos falar das igrejas perseguidas, e não faz diferença para nós se o nosso irmão está lá sofrendo ou não, nós nem oramos por eles, nem nos lembramos deles.
Queridos, todos os sinais todos eles nos faz ter necessidade de orar. E o Salmo 80:18 diz assim: aviva-nos e invocaremos o seu nome. Aleluia. Aviva-nos e invocaremos o seu nome. Senhor, tira-nos dessa morbidez. Levanta a tua igreja. Desperta-nos. Acorde-nos. Queridos, nós precisamos de buscar o Senhor, de nos humilharmos, jejuarmos, nos arrependermos e orar, para que o avivamento chegue primeiramente na sua vida e na minha vida. Nós precisamos clamar o Senhor, buscar o Senhor até que isso aconteça nas nossas vidas. Aí sim acontecerá o avivamento.